Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Nos encontramos a partir de agora aqui no programa Cidade Aberta, no seu canal 14, a nossa TV, a TV de Farroupilha. É muito bom estarmos juntos e nós vamos continuar. Você sabe, o nosso Cidade Aberta é o programa que diariamente abre espaço para discussão dos assuntos locais, dos assuntos estaduais, enfim, do que acontece no país, mas sempre a partir da ótica de lideranças da nossa comunidade. O programa de hoje vai continuar. A TV Cidade vem mantendo na pauta a questão saúde e a dificuldade, a crise financeira que afeta o Hospital Beneficente São Carlos, o nosso único hospital de Farroupilha, com um risco bastante grande de fechamento de portas. Começamos um mês bastante tumultuado, porque a Casa de Saúde enfrenta uma dificuldade, há uma insuficiência financeira e a dificuldade para a manutenção dos serviços básicos. O olhar da política farroupilhense, a política nacional, as reformas que estão tramitando no Congresso Nacional também serão alguns dos assuntos que nós estaremos destacando e colocando na pauta do programa de hoje. Programa que tem o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da minha, da sua, da saúde dos farroupilhenses. O CID está localizado aqui na Rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha, prédio da TV Cidade, e também ali junto ao antigo Hospital Cibele, na Rua Independência. E eu sempre lembro a você, e vá multiplicando esta informação também, se você não está em Farroupilha, você não tem acesso à net, não é motivo para ficar sem a TV Cidade. Siga-nos no Facebook, curta a página da TV Cidade, TV Cidade Farroupilha, e você acompanha sempre, de segunda a sexta-feira, das 19h30 até as 20h30, a transmissão direta do programa Cidade Aberta. Eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, que já está aqui na bancada do Cidade Aberta de hoje, e é um convidado de peso, uma das lideranças natas da nossa comunidade farroupilhense. Eu falo do ex-prefeito Wilson João Sinhac, ex-prefeito e também ex-deputado federal, entre tantas atribuições na vida política, na vida pública do nosso querido Wilson Sinhac, que hoje atendeu o convite, está com a gente aqui nos estúdios. Num primeiro momento, Sinhac, prazer te receber novamente, sempre és muito bem-vindo aqui na TV Cidade. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade e recebi esse convite, foi um prazer muito grande. Com certeza nós vamos debater sobre alguns assuntos de interesse do nosso município de Farroupilha e da esfera federal também. Então, onde está o Sinhac nesse momento? O Sinhac trabalha logo ali depois da fronteira do estado do Rio Grande do Sul com Santa Catarina? Sim, eu estou trabalhando em Florianópolis, sou diretor administrativo e financeiro de um consórcio, Fronteira Oeste Transmissora de Energia, que existe a participação no consórcio da CE, da Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, que pertence ao governo do estado, e da Eletrosul, que também tem uma participação. Então eu estou dirigindo esse consórcio, tocando algumas obras de infraestrutura, né, subestações de energia, e para atender as necessidades tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina. Certo. Inclusive com obras acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Sim, nós temos uma grande obra. Inclusive, quando eu cheguei, esse consórcio estava fechando. Essa é a realidade. Sucateado financeiramente? Houve uma irresponsabilidade no primeiro momento de tocar a obra sem previsão orçamentária. Havia os recursos só dos investidores, dos acionistas. Mas isso representa só 25%, e os 75% nós tínhamos que buscar dinheiro do BNDES, de Banco do Brasil, etc. Então isso estava parado, inclusive quando eu recebi o convite do governador e da CIE, um momento para outro me cancelaram a minha ida. Quando eu decidi, demorei para aceitar, foram 5 meses. O convite partiu do governador do estado do Rio Grande do Sul, sim, José Ivo Sartori, ou Raimundo Colombo, Santa Catarina? Não, eu represento o estado do Rio Grande do Sul, o capital no empreendimento do governo do estado do Rio Grande do Sul, através da CE. Certo. Existe a outra participação, que é da Eletrosul, que é da Eletrobras, não é do governo de Santa Catarina. Então o consórcio é formado pela CE do Rio Grande do Sul, do estado, e Eletrobras, que é do governo federal. Tá? Então eu acabei aceitando esse convite, nós fizemos uma profunda avaliação e
consegui retomar as obras de Santa Maria com muita dificuldade, e agora estamos retomando, depois de um ano, as obras de Santa Catarina, de Chapecó a Pinhalzinho. E logo em seguida nós temos uma grande obra que é de Santo Ângelo a Massambará, aqui no Rio Grande do Sul, que representa aí 200 quilômetros de rede de alta tensão. É só a rede de alta tensão e de subestações. Não é distribuição, é transmissão. É transmissão. É levar a energia. Levar a energia, que é uma das maiores dificuldades que tem hoje no Brasil, que inclusive foram liberadas algumas construções de algumas usinas, especialmente as eólicas, que é uma energia limpa, que não existe a transmissão, não existe rede para levar energia, para ligar em todo o sistema. Hoje, é bom que os senhores saibam que todo o sistema nacional, o setor elétrico, tudo está interligado. Sim. Então, se falta numa região, é abastecido por outra. Então, tudo isso está sendo feito hoje, apesar de uma dificuldade que hoje já entra no setor elétrico propriamente dito, é que está falido, né? Quebrou. O problema do setor elétrico brasileiro é a falta de... Tem energia, mas o problema é a distribuição, a transmissão? Sim, em parte é isto, mas a outra questão houve no governo anterior, da Dilma e do Lula, quando foram rompidos contratos previamente assinados, inclusive obras em andamento, quando assumiu o governo do Lula e da Dilma, que a Dilma foi ministra, ela que elaborou o plano energético do Brasil, e que quando chegou o governo disse, não, o que está aí nós temos que mudar tudo. Mas eu sentia naquela época que realmente nós ia enfrentar dificuldade. Então houve essas pedaladas, a redução de energia, não foram renovados contratos, e hoje o setor elétrico está com um déficit de 67 bilhões de reais. 67 bilhões? Bilhões de reais. Setor elétrico brasileiro. Setor elétrico brasileiro. E quem vai pagar essa conta, meus amigos? Somos nós, consumidores. De novo? Sim. Os consumidores progressivamente vai se injetando em cima, colocando em cima do custo da energia de modo geral. Esse buraco aberto, esse déficit de 67 bilhões de reais no setor elétrico brasileiro, foi aberto, foi criado pela gestão petista no governo federal? Com certeza e segurança. A Dilma, para sua reeleição, os senhores lembram que ela acabou determinando a redução do preço da energia. No primeiro momento, todos aplaudiram. Mas quem conhecia, como eu conhecia, o problema, alguém vai pagar essa conta no futuro, não deu outra. Nós estamos com essa dificuldade, e agora o governo de Temer está com um novo diretor da Eletrobras, com quem eu conheço pessoalmente, Wilson Ferreira Júnior, que é uma pessoa extraordinária, que tem uma grande capacidade. Inclusive a Eletrobras, que é um órgão do governo federal, estava com um déficit de 9 bilhões de reais. Ele está enxugando, está reduzindo as despesas, tentando eliminar altos salários, para tentar recuperar esse setor. Mas eu vou repetir, o déficit, o rombo no setor elétrico brasileiro está em 67 milhões, está sendo recuperado. Milhões ou bilhões? Bilhões. É muito dinheiro. Mas isso tudo foi criado no governo anterior. Sim. E aqui no Rio Grande do Sul, o senhor foi também presidente da CE, na gestão do ex-governador Germano Rigoto. A CE também, a gente sabe no momento, embora em que pese todo o esforço da atual direção e do próprio governador do estado, a nossa CE, Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, ela também vem passando por muitas dificuldades. Mas acho que já foi pior ou não? Olha, eu quero, essa pergunta que você está fazendo nesse momento, eu tenho um prazer muito grande de responder. Sério? Mas muito prazer de responder. Porque quando eu fui presidente da CE, que eu montei um plano de saneamento. E recuperação. A recuperação da CE, da Companhia de Energia Elétrica do Estado. Eu fui impedido por grupos e interesses não me deixarem implantar o projeto. Só basta dizer que eu acabei saindo 6 meses depois, 4 a 6 meses depois, e hoje a CE continua em dificuldade. Eu quero dizer aos ouvintes nesse momento, que me perdoem os funcionários da CE, não tem outra saída.
a CE tem que ser privatizada. Porque a incompetência, os gestores que vieram, a influência política partidária, as decisões erradas tomadas pelos governos que depois, inclusive do Tarso, do PT, e que conseguiu do governo federal, eu vou abrir um parênteses para dizer, de 3 bilhões de reais de reforço para sanear a CE, ela continua com a mesma dificuldade financeira e cada vez está numa situação pior. Então eu quero dizer para... Está piorando a situação da CE? A CE está agora com algum plano de recuperação no governo Sartori, está melhorando um pouco a situação, mas a dívida ainda é extraordinária. E a dívida ainda existe, compromisso do governo federal para com a CE. Esse é o problema. Naqueles acordos de aumento e redução de tarifa, etc., as distribuidoras, que a CE ela é geradora, transmissora e distribuidora, que é o caso da RG aqui da nossa região, distribuidora. Essas empresas, especialmente as empresas públicas, estão em extrema dificuldade financeira. Então eu quero dizer que não vejo uma saída, melhor saída a não ser a privatização, a não ser que o governo federal injete muito dinheiro para o setor que está dentro do déficit, estão os 67 bilhões daquelas pedaladas que foram feitas pelo governo da Dilma e do Lula. Aproveitando e linkando o assunto, o governador José Ivo Sartori, aqui no estado do Rio Grande do Sul, dentro da sua política de ajuste fiscal, de equilíbrio das contas do estado, ainda no ano passado, e o governador vem trabalhando muito na reestruturação administrativa da máquina pública. E um dos focos da reestruturação é a privatização ou a federalização de algumas estruturas. Está aí a CRM, está aí a Sulgás e também a CE. O senhor concorda? É o caminho correto o qual o Sartori está defendendo? Não tem outra saída. Os governos estaduais têm um compromisso com o governo federal no sentido de melhorar a situação financeira dos estados. O estado do Rio Grande do Sul, segundo informações, deve para o governo federal mais ou menos 40 bilhões de reais. A dívida pública. A dívida pública. Rio de Janeiro é coisa assustadora, mas o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas parece que são os estados que mais devem. Os piores. Então você tem que encontrar uma saída, nós temos que reduzir a máquina pública, reduzir as despesas, encolher. Como é que você faz? Transfere esses órgãos para o governo federal e vão descontando da dívida. Vai abatendo. Vai abatendo a dívida. Mas a nossa dívida é tão alta que esses valores são muito reduzidos. Eu não sei como é que o governador Sartori vai resolver essa questão. É difícil. É muito difícil. Nós teríamos que privatizar talvez o Banrisul. O Banrisul hoje está dando lucro. Sim, mas o senhor concorda, é missão de um Estado ter um banco, ter um banco público, ou daqui a pouco a iniciativa privada é que tem essa responsabilidade? Mas o problema é o seguinte, a cultura de nós gaúchos, não abre mão do Banrisul. Sim, Banrisul é nosso. O Banrisul é nosso. Então, o governador Sartori falar em privatizar o Banrisul é um enfrentamento. Só basta dizer que agora o presidente da Assembleia do PT acabou suspendendo um plebiscito que devia ser um uma ferramenta de consulta. Um projeto de lei, botar na Assembleia e transferir essas empresas que você acabou de citando para o governo federal. E o Banrisul, parece que o governo do estado não abre mão, como a companhia Corsan. A Corsan. Por quê? Porque tem muito município que a Corsan está presente e ela tem pouca receita. Não é o caso de Farroupilha. Mas foi pensado, inclusive, a privatizar a Corsan, mas esse é um segundo item para ser analisado. O que interessa realmente é responder a sua pergunta. A CRM, CE e a Sulgás, eu acho que estaria na hora de transferir para o governo federal e abater da nossa dívida. E Banrisul segura um pouco por enquanto? Ainda assim, porque nós temos orgulho de ser gaúcho.
Certo. Nós vamos ao nosso primeiro espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta, hoje conversando com o ex-prefeito de Farroupilha, ex-deputado federal Wilson João Sinhac. Em seguida nós colocaremos na pauta, nas indagações também ao nosso convidado, a crise financeira do Hospital São Carlos. Será que a saúde pública de Farroupilha já esteve tão ruim como está no momento? Qual é o posicionamento de um ex-prefeito da nossa cidade? Aliás, um ex-prefeito que teve o supermandato 6 anos à frente do Executivo Municipal em Farroupilha. A gente volta em seguida com o Cidade Aberta de hoje. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a Cipav, tamo junto com a Cipav. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipav, tamo junto com a Cipav. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência, Fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a Cipav, tamo junto com a Cipav. A Cipav é uma iniciativa do governo do estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do estado, todos pelo Rio Grande. Voltando com o programa Cidade Aberta, aqui pelo nosso canal 14, a nossa TV Cidade, estamos no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tomografia, ecografia e muito mais. Tudo isso é com o CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, Rua Rui Barbosa, número 12, no coração de Farroupilha, e também no coração de Farroupilha, ali na Rua Independência, junto ao antigo Hospital Cibele. TV Cidade Farroupilha é o nosso endereço, é o nosso Facebook. Acompanhe os nossos programas, os nossos vídeos ficam registrados no Facebook e também no YouTube. Então, a oportunidade para você ver, rever, enfim, acompanhar a nossa programação. Nosso convidado hoje é o ex-prefeito, o ex-deputado federal Wilson João Sinhac, entre outras tantas ocupações e cargos públicos. E o Sinhac está com a gente hoje. Agora quero fazer uma leitura com o Sinhac também, na condição de ex-prefeito da nossa cidade. Farroupilha vive um momento conturbado, delicado e talvez nunca antes vivido na história do município com relação à saúde, no que tange ao Hospital Beneficente São Carlos. Aproximadamente 40 milhões de reais de dívida no hospital, o hospital operando com déficit de em torno de 960 mil por mês, baixa ocupação ainda, enfim, o hospital com dificuldade e o município não alavancando os recursos financeiros necessários para a manutenção do hospital.
No meio desse panorama todo, Sinhac, a forma que se encontra o hospital pela primeira vez em seus mais de 82 anos de idade, dá para se atribuir culpados pela situação que está o São Carlos hoje? Ou culpado? Com certeza, o único responsável pelo caos do Hospital São Carlos é o senhor prefeito municipal. Não existe ninguém que tenha tamanha responsabilidade com essa situação. Por quê? Como médico, mandou a polícia invadir o hospital, retirar os gestores e prometeu que ele entende como médico, ele entende de saúde e eu sei como administrar. Prefeito, você vai levar para o resto da vida essa mancha. E se o Hospital São Carlos fechar as suas portas, o senhor é o único responsável. Por quê? Acabou criando dificuldade com todos os médicos, com os profissionais da área da saúde. Os profissionais da saúde, os médicos se afastaram. Criou briga com as entidades que estavam participando da administração do hospital. Então isso foi se agravando. Eu não vejo outra saída a não ser o prefeito Clayton chamar todos os médicos, todos os funcionários, os diretores, os colaboradores que estavam no passado, uma grande reunião, um grande debate, e pedir desculpa pelo crime que ele cometeu. Ele tem que vir e pedir desculpa. Meu caro prefeito, não existe outra saída. Se os médicos não voltarem a internar, não tem solução, não tem faturamento. E outra, a responsabilidade é do município. Não adianta acusar o governo do estado, o governo federal. Todo o Brasil tem dificuldade à saúde. Agora, aqui em Farroupilha, todos os prefeitos que passaram, que governaram o município, todos colaboraram com o hospital. Todos. E eu deixo mais uma outra sugestão. Quem sabe, senhor prefeito, o senhor chama todos os ex-prefeitos. Todos os ex-prefeitos. Ainda vivos? Vivos. Uma mesa de reunião. Vamos discutir. Todos nós temos as nossas ideias. Nós queremos dar a nossa contribuição. Nós temos que ensinar como se dirige o hospital. Nós precisamos de gestores, não adianta ir buscar em São Paulo um funcionário, não, especialista na área da saúde. Vou buscar o ex-prefeito de Garibaldi, vou buscar em Caxias, vou buscar em Porto Alegre. Isso é uma maluquice, isso é uma irresponsabilidade. E o que mais me chama a atenção é que os assessores do prefeito, os deputados, não chamaram a atenção. Diziam, senhor prefeito, olha, o senhor está cometendo um crime. Com a invasão do hospital, retirar os gestores. E a dívida que era lá, 6, 7, 10... Era 12 milhões. 12 milhões. Está em 40 milhões. Mas o que está acontecendo? E agora está dizendo que a responsabilidade não é mais. Agora lavou as mãos? Agora lavou as mãos e acabou chamando a SIGS e um grupo de senhoras que estão trabalhando aí para colaborar, fazendo jantares e eventos no sentido de recolher recursos. O valor é muito alto. Nós precisamos buscar um financiamento a longo prazo. Alguém terá que ser o avalista desse financiamento. E o único órgão que pode ser avalista é a Prefeitura Municipal, através da caneta do seu prefeito municipal. Mas esta dívida que o hospital acumula hoje, Sinhac, não pode inclusive comprometer o futuro da Prefeitura Municipal? Com certeza, já está comprometendo o futuro. Mas
Como nós não podemos fechar o hospital, foi criado esse caos, nós temos que encontrar uma saída. Veja bem o que aconteceu no passado. Prefeito, eu quero citar os prefeitos que vieram aí. O Majone, por exemplo, com o desenvolvimento da indústria, trazer emprego para a população. Todos os prefeitos que vieram, quando eu assumi, qual era o maior problema de Farroupilha? O setor habitacional, tive que enfrentar. Qual é o outro problema que tinha? Tinha o problema da água, que a expansão urbana da cidade não se concretizava por falta de água. Fomos buscar financiamento através da Corsan, no antigo BNH Rio de Janeiro, e o governador era o Jair Soares, eu era prefeito, resolvemos o problema. Mas especialmente na área social, as creches, escolas, educação, mas o setor habitacional foi exemplo para o Brasil inteiro. A reurbanização da favela da Isfam, por exemplo, foi copiada pelo governo do PT, a vice-prefeita de Caxias, num evento na Forqueta, ela disse, não, nós copiamos o modelo de vocês, mas não tem problema. Eu só me queixei e disse, você podia ter conversado comigo, né? Então, o setor habitacional, nós construímos casas, sistema mutirão, fomos buscar financiamento, loteamentos, etc. Para quê? Para acomodar os nossos trabalhadores. Meus amigos que vieram de todos os recantos do Rio Grande, ainda hoje, veja aí, quem é que criou o 1º de maio? Cinquentenário, reurbanizar a favela da Isfam, retirar o lixo do industrial, que era o depósito do lixo da cidade, urbanizar, centro ocupacional, etc. Isso tudo foi feito na nossa época, dos prefeitos, da minha época, e os prefeitos que vieram após isso. Então, se teve um período de crise dos trabalhadores, por falta de emprego, teve prefeito que trabalhou nessa área. Habitação, nós conseguimos. Agora, senhor prefeito municipal, só falta saúde. E o senhor está quebrando a saúde, quer fechar o hospital de São Carlos. Isso é um crime que está sendo cometido, só me perdoe. A população não merece. Eu tenho respeito, senhor prefeito, pela sua pessoa, mas como gestor público, o senhor não respeita as entidades, o senhor não conversa com as pessoas, o senhor parece que quer destruir o que os prefeitos construíram. Agora parece que vão fechar também a FENAQUIV. Vai ser o último evento da FENAQUIV. Mas que coisa é essa? Essa vingança de destruir aqueles que tanto fizeram e tanto construíram para Farroupilha. E destruir a imagem de pessoas. Isso se chama assassinato de reputações. Como você ataca, senhor prefeito, as pessoas, os sentimentos, as pessoas de bem. Lamentavelmente, eu tive que prestar esse depoimento e estou à disposição para qualquer debate. Vamos ver o passado, o que nós fizemos, o que os prefeitos fizeram e o que o senhor está fazendo. Senhor prefeito, o senhor precisa conversar com a sociedade. Uma questão sobre o Hospital São Carlos, dito aqui pelo ex-presidente, aliás, o presidente que foi destituído do cargo pelo decreto de intervenção do prefeito Clayton Gonçalves no dia 13 de março do ano de 2014. Márcio Renan Pante Riz. A gente sabe, no último ano da gestão do prefeito Ademir Bareta, e é sempre assim, um prefeito quando transmite o cargo a outro prefeito, ele já deixa a peça orçamentária pronta para o ano seguinte. O primeiro ano do governo Clayton Gonçalves, o orçamento foi elaborado pelo prefeito Ademir Bareta. Naquela ocasião, o prefeito Bareta deixou destinado para o Hospital São Carlos, para 2013, a quantia de 12 milhões de reais para o hospital. O primeiro ano que o prefeito municipal, Clayton, elabora a peça orçamentária, que seria para 2014, reduz o investimento no hospital de 12 milhões para 7 milhões de reais. Ou seja, nem congelou, nem manteve congelado. Reduziu quase pela metade. Foi um erro estratégico e agora está aí o resultado? Com certeza que o que está acontecendo hoje, a situação financeira, foi exatamente isso. E devia ter ampliado. Porque a tendência natural dos municípios ampliarem a participação na área da saúde. Essa responsabilidade, porque o prefeito, o gestor do município, ele está próximo da saúde, ele sente as dificuldades. E
E o prefeito tem que ter esta visão. Eu não posso governar para o meu prazer, porque eu gostaria de fazer isso, fazer aquilo, etc. Não, eu tenho que governar dentro das necessidades da população. A população que diz o que um gestor, o que um prefeito deve fazer. Eu aprendi assim. Eu lembro quando eu estava na prefeitura, eu adquiri uma área para a construção do Centro Municipal de Cultura, que é aí onde funciona o CTG, o Fórum. O Rancho de Galdérios. Rancho de Galdérios. Um quarteirão pago para construir o Centro Municipal de Cultura. Não foi possível. Por quê? Porque não sobrou dinheiro. Porque tinha que investir aonde? Em creche, em escola, em habitação, em loteamentos populares. Por isso que a administração deu certo. Eu saí da prefeitura com 97% de apoio da população. Por quê? Não foi porque foi o prefeito Wilson Sinhaca, foi uma equipe, porque eu falava com a sociedade, porque eu tinha o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, órgão que assessorava a administração municipal, porque eu falava com a sociedade. Por isso que deu certo. Se não houver diálogo, prefeito, não adianta. Você não vai governar, a população não vai gostar do seu governo. Mas a saúde é peça fundamental nesse momento. Saúde é tudo. Tenho me encontrado com as famílias, com umas senhoras na rua, e às vezes, prefeito, não sei o quê, como é que é a nossa saúde? O senhor vai deixar fechar o hospital? Eu disse, mas como? O que eu vou fazer? O homem está lá na prefeitura, ele que manda. Quem criou toda essa dificuldade foi ele. Mas o senhor ajuda? Claro que estou à disposição para colaborar. Agora, não pode o prefeito ficar acusando os outros. Resolva o teu problema, porque quem criou o problema foi o senhor prefeito municipal, Clayton. Siak, a questão o senhor fala da desqualificação pelo atual governo de muitas ações de outros ex-prefeitos que passaram pelo município de Farroupilha. Recentemente eu tenho percebido, e até alguns telespectadores me chamaram a atenção, de que, por exemplo, a placa de inauguração do Parque dos Pinheiros foi arrancada. Foi inaugurado na sua gestão? Não, foi inaugurada a Parque dos Pinheiros no governo de Clóvis Tartarotti. Foi ele que construiu aquela obra. Agora, esse negócio de arrancar as placas, eu não queria entrar nessa matéria, porque eu acho que é do profundo mau gosto, revanchismo, querem destruir. Eu não aceito isso, destruir o passado. Senhor prefeito, nós recebemos milhares e milhares de famílias, de pessoas que vieram de outras regiões, como o senhor também veio. Todos vieram aqui para ajudar a construir essa Farroupilha. Através do trabalho, da dedicação, empresários, todo mundo construiu. Lamentavelmente, parece que o senhor veio para tentar criar dificuldade com a população de Farroupilha. Essa é a realidade. Eu acho que estaria na hora de revisar essa posição. Se a saúde não vai bem, teria algum assunto, alguma área que o senhor citaria que está indo bem na gestão do atual prefeito? Nós temos o seguinte, nós temos essa Farroupilha, que todos, se você me permitir, eu queria comentar algumas questões. Por exemplo, todos os prefeitos trouxeram novas empresas para cá. Novos negócios. Novos negócios, hoje malharia. O único setor que não foi bem, que regrediu, foi o setor de calçado. Nós temos metalúrgico, nós temos plástico, nós temos malharia, nós temos diversas áreas, porque há uma diversificação da indústria hoje, em Farroupilha, do comércio e dos serviços, muitos serviços. Isso está indo bem, independe da presença da administração municipal. Por isso que vai bem? Vai por conta. É a mesma coisa nós falarmos sobre o país. O país está... mas o governo do Temer, os governos passados, assim mesmo o país está aí, vai se recuperar, não tem dúvida nenhuma. E aqui em Farroupilha, se o prefeito saísse da prefeitura e parasse a prefeitura, não teria problema nenhum, continua a mesma coisa. Porque o povo vai trabalhar. Claro que tem a responsabilidade do gestor público de prestar o serviço, limpeza pública, etc. E tal. Mas entre as responsabilidades, saúde é responsabilidade mais do que o Estado e o federal.
é o município, porque no passado sempre deu certo. Por que agora, Sr. Clayton, você acabou está destruindo o Hospital São Carlos? Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta com o segmento final. Hoje conversando com o ex-prefeito Wilson João Sinhac, aqui na nossa programação, com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem. Equipamentos de última tecnologia, garantindo precisão e qualidade nos seus procedimentos. Fiquem conosco, a gente volta já já. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Essa é a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. É hora de mudar, chamar a comunidade, tornar a nossa escola um lugar de igualdade. É hora de ouvir a voz da consciência. Fortalecer, unir e acabar com a violência. Chama, junta, debate, faz. Nossa escola quer cultura de paz. Junto com a CIPAV, tamo junto com a CIPAV. A CIPAV é uma iniciativa do governo do estado que está transformando o dia a dia dos estudantes gaúchos. Faça parte. Qual é o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do estado, todos pelo Rio Grande. Retornando com o programa Cidade Aberta na TV Cidade, a nossa TV, estamos no ar com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. TV Cidade Farroupilha, siga-nos no Facebook, acompanhe a nossa programação. Hoje com a presença do ex-prefeito, ex-deputado federal Wilson João Sinhac, aqui nos estúdios da TV Cidade. Sinhac, vamos para um bloco também da esfera nacional, esse momento político que o Brasil atravessa, muita corrupção, a Lava Jato, as dificuldades do atual governo também. Vamos falar um pouquinho, vamos iniciar sobre corrupção. O Brasil atingiu talvez o seu ápice num passado não muito recente com a corrupção? É de lamentar, né, o que está acontecendo hoje no Brasil. Aliás, quando estourou o mensalão, eu estava na Câmara Federal. E fui surpreendido por aquele escândalo comandado pelo Lula e pelo Zé Dirceu, que compravam os deputados. Naquele momento eu procurei o meu presidente, meu líder, Michel Temer, hoje presidente, naquela época era presidente do partido e líder do PMDB, e disse, olha, eu acho que nós devíamos sair do governo. Aí disse, não, mas temos que ver e tal, tem que pensar. Aí ele conversou com o Zé Sarney disse, não, nós temos que pensar na governabilidade do país e o PMDB é um partido importante no processo. Tudo bem. Só que eu votei pela cassação de todos, nós só cassamos 3 deputados, aí fui para a minha reeleição.
não consegui a minha reeleição, sempre aumentei, todas as eleições que eu participei, aumentei o número de votos. Mas eu fiquei suplente, a partir daquele momento disse, bom, agora eu vou embora para sempre, porque esse não é o meu ambiente. E quero dizer para você que hoje eu sou um homem feliz. Não está no processo. Por quê? Porque a situação se tornou tão caótica, tão vergonhosa, que todos estão envolvidos. Comandado por um governo do senhor Lula, presidente Lula, do PT, e seu chefe do projeto de escândalo e de roubo, presidente Lula. Depois ele foi espalhando, com a criação de novos partidos, o que aconteceu? Precisava de dinheiro, então todas essas empresas que receberam benefício e tal, toda facilidade, dinheiro fácil e barato do BNDES, dinheiro do Banco do Brasil, dinheiro da Caixa Federal, isso era uma coisa assustadora. E no momento que começou a se puxar a corda disso tudo, aparecia todo esse escândalo. Por exemplo, as obras da Copa. As obras da Copa, o que aconteceu? Eu cito só o exemplo do estádio Mané Garrincha em Brasília. Sabe o que houve? Orçamento de 776 milhões para construção do estádio Mané Garrincha. Iniciaram a obra, esse estádio e outras obras. Quando estava em andamento, o Tribunal de Contas da União, veja bem, Tribunal de Contas da União, fez uma investigação, mandou parar as obras. Sabe o que o Lula fez? Editou uma medida provisória, mandou para o Congresso para retomar as obras, porque podia chegar a Copa do Mundo aí e os estádios não estariam prontos. Meus amigos, sabe quanto custou? O Mané Garrincha, Brasília. Em Brasília? 1 bilhão e 500 milhões. Foram 900 milhões a mais. Isso sim que é crime. Dinheiro do povo. E só para citar um exemplo, só o estádio Mané Garrincha. E os outros, se vocês forem... E o Itaquerão, São Paulo, por aí afora, tudo que aconteceu, Arena Amazonas... Porque coisa criminosa, eu vou usar esse termo, vocês me perdoem, crime é o Tribunal de Contas mandar parar as obras por excesso de faturamento, superfaturamento, desvio, aumento de custos. E o presidente do Brasil... edita uma medida, manda uma medida provisória, e o Congresso, veja bem, e o Congresso acabou votando a favor e foram retomadas as obras. Por isso que quebramos esse país, e esse escândalo, essa corrupção, em todas as esferas da administração federal. Saiu muito dinheiro do Brasil via BNDES para outros países e nós aqui ficamos à mercê? Não dá para acreditar. Isso aqui não é coisa de assustar. Dinheiro do BNDES, valor subsidiado para construir obra onde? Em Cuba, me ajuda aí. Na Venezuela, Angola, países africanos, né? E nós, com dificuldade de infraestrutura, nossos portos, nossas estradas. Eu preciso de dinheiro para tocar obra que precisa levar energia, melhorar a energia por esse Rio Grande de Santa Catarina, que é o projeto que eu estou dirigindo. Eu vou no BNDES, o BNDES não tem dinheiro mais. Vou no Banco do Brasil, a área de financiamento a longo prazo não tem, vou na Caixa a mesma coisa. Então agora nós temos que buscar dinheiro de bancos privados para concluir o empreendimento. Então isso tudo, isso é de chorar ver esta vergonha da má gestão do dinheiro público, das obras públicas. E o presidente Michel Temer, no momento, o presidente Temer enfrenta uma denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O Supremo Tribunal Federal encaminhou esta denúncia para a Câmara dos Deputados. É o pior momento do governo Temer? Se teme pela governabilidade? Como o senhor vê essa questão? Olha, eu penso o seguinte: se alguém cometeu erro, se alguém roubou, se alguém cometeu crime, tem que ser penalizado. Não é porque é do meu partido. Doa quem doer? Doa quem doer. O PT, por exemplo, defende ainda hoje o
o tesoureiro que foi preso, o Lula que não tem. Não. Tem que ser responsabilizado. Se o presidente Temer, com quem eu tenho admiração, foi meu líder, meu presidente da Câmara, meu presidente do partido, agora, se ele cometeu um crime, houve algum desvio de recurso, ele terá que ter a responsabilidade, terá que ser condenado. Agora, até agora eu não vi, parece que tem o diz que foi, gravou, não gravou, aí um ministro diz que não tem problema, o outro diz que tem que ser condenado, a oposição quer ir na rua com manifestações, por exemplo, essa manifestação, última manifestação, foi um fracasso, mobilização nacional, greve geral, com todo o desemprego que nós temos, nós temos que aprovar as reformas. Os investidores externos estão louquinhos para investir no Brasil, que eu participei de um evento em São Paulo, com os investidores, representando minha empresa. Diz, olha, nós estamos aguardando as reformas só. Se sair as reformas, tem dinheiro e nós vamos ajudar a recuperar esse país com grandes investimentos, especialmente na área de infraestrutura. Então, tudo isso é um projeto de futuro. Agora, o que nós vamos fazer? Se alguém botou a mão no cofre, terá que ser penalizado, independente do partido, se são meus amigos ou não. Reforma trabalhista e reforma previdenciária. O senhor as defende, são necessárias? Sem estas reformas o Brasil continua travado? Com certeza. Imagina se no governo Fernando Henrique não tivesse feito as reformas. O que seria esse país? Há poucos dias eu perguntei para um ex-deputado lá, que é meu colega na empresa, dirige uma outra empresa, disse, vem cá, se o Fernando... E é do PT o cara. Se não tivesse votado, nós estaríamos em uma situação difícil, porque aquelas reformas foram importantes para a nação. Como agora são importantes, nós precisamos das reformas, especialmente na reforma trabalhista, também a reforma previdenciária. O que o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, comentou numa palestra? Disse, olha, que o custo do Brasil, os processos trabalhistas, 98% dos processos de todo o universo do mundo são brasileiros. São brasileiros, que nós temos 3% da população. O custo da Justiça do Trabalho custa por ano 17 bilhões e dá uma receita, ganhos para os trabalhadores nas ações, de 8 bilhões e 500 milhões. Será que nós temos que manter isso? Será que é essa indústria que queremos? Então, meu amigo, eu converso com o pessoal na rua, desempregado, diz, deputado, prefeito, estamos sem emprego, etc., mas tu vê, o negócio tem que sair a reforma. Ele diz, eu não quero nem saber da reforma, tem que botar a reforma, eu preciso trabalhar, preciso dar comida para os meus filhos, eu preciso arrumar um emprego nesse for de 90 dias, para comprar o leite para as crianças. Se eu vou trabalhar 90 dias, depois eu paro mais uns meses, depois eu vou... Tem que abrir essa possibilidade de mercado. Todos os especialistas sabem e falam que a reforma trabalhista ela é importante. Como a previdenciária. Tem que discutir, nós precisamos discutir, tem que ajustar. O senhor concorda com a previdenciária? A reforma previdenciária não é severa demais? Não. No primeiro momento venderam a desgraça, como foi a reforma trabalhista. Eu tive o desprazer de ouvir de um líder, não vou citar de qual a cidade, não da onde é, porque a reforma trabalhista, o trabalhador vai perder a carteira do trabalho. Tem que prender um sindicalista que afirma isso. Perder, porque vão te retirar os direitos. Os direitos estão assegurados. E a reforma da Previdência, ela é importante. O governo Fernando Henrique não fez a reforma da Previdência. Imagina se não tivesse feito aquela. E eu fui prejudicado. E é bom que a população saiba. Eu peguei expectativa de vida, aquela lei famosa lá, que me tirou 30% da minha aposentadoria, que eu tinha contribuição, que eu podia estar ganhando R$1.000 a mais. Pronto, eu vou abrir a jogada. No entanto, eu acho que naquele momento nós tínhamos que fazer esse esforço e todos nós temos que dar a nossa contribuição. Agora, temos que ajustar.
a reforma da Previdência está sendo ajustada, porque ninguém é maluco de querer impor uma legislação, e muito menos os deputados e senadores votarem radicalmente contra a população. Mas que nós estamos envelhecendo, sim, a população, nós vamos ter enormes dificuldades. O Brasil caminha para ser um país de idosos. Sim. Agora, tem o problema da Previdência é que na Constituição de 88, quando foi criada a aposentadoria para pessoas que não tinham feito, que seria aposentado por idade, especialmente, esse recurso não podia sair da Previdência urbana, tinha que sair do Tesouro Nacional. Como sai do Tesouro Nacional os recursos para pagar juros? E a Previdência, eu que vinha contribuindo, que ainda estou contribuindo, porque eu estou trabalhando ainda, apesar que eu não recebo mais nenhum benefício no futuro, mas eu estou contribuindo para a Previdência, para o Caixa da Previdência. Então, essa contribuição seria importante no momento em que cada um desse o seu esforço e ajustarmos por idade, né? Mas tem ainda uma questão muito séria aí, que é o setor público. Sim. Privilégios, enormes privilégios, juízes, promotores e não sei o quê, dos deputados. Eu quero tranquilizar todo mundo que não existe mais privilégio, porque foi extinta a aposentadoria dos parlamentares, o IPC. E tem alguns que ficam falando ainda, né, porque tem privilégio, tem privilégio. Não, o IPC foi extinto. Só aqueles que ainda estão na Câmara, que estão contribuindo, mas é obrigatório ter tantos anos de contribuição para poder se aposentar. Então, eu acho que tem que mexer também nos militares, em diversas áreas que têm esse privilégio. E é muito simples. Eu só queria usar aqui um número que me chamou a atenção, né, do que o ministro comentou. O ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal? Ele comentou que 12 milhões de trabalhadores do setor privado, 12 milhões representa um custo de 1 milhão de trabalhadores no setor público. Não sou eu que estou dizendo, foi o ministro que na palestra que ele falou. 12 milhões do INSS, dos trabalhadores do setor privado, e 1 milhão do setor público. Então analisa essa questão aí. Então vamos com calma quando se diz, não, eu sou contra isso, contra aquilo, não. Vamos desarmar os espíritos e analisar com frieza a realidade que nós estamos vivendo. As reformas são importantes, mais do que necessárias, precisamos apoiá-las. Encaminhando já o nosso programa, SEAC, pelo teu expertise na área política, o ano que vem teremos eleições para a presidência da República, enfim, eleições Câmara dos Deputados, renovação de parte do Senado Federal, eleições para governadores, assembleias legislativas, mas eu quero ficar mais no âmbito nacional. Nós temos uma liderança que desponte para 2018 ou será um pleito eleitoral bastante imprevisível? Qual é a tua leitura? Imprevisível e pode ser uma aventura. Tipo a de 89, Fernando Collor de Mello? É por aí, mas a gente espera que a gente acabe aprendendo aquilo dos erros que foram cometidos. Aventureiro e populista não tem mais espaço para governar o país. Agora, a população tem que ter a responsabilidade também de escolher, quem sabe, o menos pior. Porque querem tirar o Michel Temer. Eu não tenho procuração para defender Michel Temer. Por favor, o presidente está aí. Tá. Aí chegaram à conclusão, quem é que nós vamos colocar lá? Mas eu não sei. Mas quem? O presidente do tribunal? Não sei o quê. Um monte de dificuldade. Nós não temos lideranças. E vamos ver as eleições do ano que vem, o que vai acontecer. Uma coisa é certa, que vai piorar a qualidade dos deputados e senadores, com certeza. Sério? Vai ficar pior do que agora. Tá ruim, vai ficar pior ainda? Vai ficar pior, por quê? Todas as eleições de muitos anos vem piorando. O parlamento é cada vez pior, desqualificado, jogo de interesse. Eu lembro quando eu cheguei à Câmara em 95, eu ainda tinha o Michel Temer, era líder do PMDB, se reunia a bancada do PMDB,
se estudava os projetos, especialmente nas reformas do governo Fernando Henrique, nós tínhamos disciplina. Hoje, às vezes, eu vou lá na Câmara, converso com os colegas, digo, isso aqui cada um cuida da sua casa, é só negócio, só interesse, com exceções, por favor. Temos ainda gente boa lá, mas que a grande maioria só tem interesse pessoal e de negócio. O modelo político que o Brasil tem hoje, que é o presidencialismo de coalizão, estava quase todo mundo no mesmo barco, quem implantou isso foi o ex-presidente Lula, não estaria ultrapassado? O que o senhor acha do parlamentarismo? É a saída para o Brasil? Eu acho que nós tivemos uma consulta, eu era prefeito, parlamentarismo e presidencialismo. Eu votei pelo parlamentarismo. Porque nós teríamos resolvido o problema. Na área econômica, por exemplo, primeiro-ministro, não deu certo na economia, não deu certo, caiu. O presidente da República é um que está lá. Mas é uma figura decorativa quase. Sim. Agora, o que interessa é que a responsabilidade do primeiro-ministro é tamanha que, se ele cometer erro, ele é obrigado a conversar, ele é obrigado a dialogar. Não é igual o prefeito que está fazendo aqui. Não fala com ninguém, não quer falar com ninguém, só fala com a equipe. E gosta de ser bajulado pela equipe. Mas no país, eu acho que seria, mais uma vez, nós podemos dizer que parlamentarismo seria a melhor saída para o Brasil. Para finalizar, a última pergunta. SINHAC pensa, nesse momento, em colocar novamente o seu nome à disposição para concorrer a prefeito de Farroupilha nas próximas eleições? Eu imaginava tudo menos essa pergunta. Meu amigo. Não, eu acho que estão chegando novas lideranças. Eu acho que essas lideranças têm que ser preparadas. Eu acho que não é renovar por renovar. Nós precisamos ter equilíbrio, nós temos que ter responsabilidade como gestor público. Eu acho que a Câmara de Vereadores tem que melhorar. Nós temos algumas peças importantes na Câmara de Vereadores hoje, especialmente na minha bancada. Eu não posso comentar da bancada dos demais partidos, mas nós temos que ter responsabilidade. Não podemos mais ir para a aventura. E claro que se eu puder contribuir, não com uma candidatura, mas se puder contribuir para o bom encaminhamento de uma solução em termos de futuro, eu estou à disposição. E que Deus me dê saúde até lá. Obrigado pela presença, ex-prefeito. Até uma próxima oportunidade. Tá bom, obrigado a todos vocês. Obrigado, Wilson João Sinhac, ex-prefeito do município de Farroupilha, ex-deputado federal, foi nosso convidado, nosso entrevistado hoje aqui no programa Cidade Aberta, que vai chegando ao seu final com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, raio-x, tomografia, ultrassom, ressonância magnética, também ecografia, tudo isso e muito mais é ali com o CID, na rua Rui Barbosa, número 12, no centro de Farroupilha, e na Independência, junto ao antigo Hospital Cibele. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Cidade Aberta, foi muito bom tê-los no prestígio, na audiência, e nós voltaremos a nos encontrar amanhã, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais um Cidade Aberta. Então, um forte abraço a todos, até a próxima e fiquemos todos com Deus.